Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e sejam bem-vindos de volta. Nós temos sempre aquelas questões tratando da nossa democracia, tratando do nosso Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Nós temos assistido pessoas bem nefastas falando de assuntos muito sérios. Pessoas acusando até outras pessoas pelas vias do aumento do combustível. Esse combustível tem muito o que falar. Mas nós sabemos muito bem aqui na nossa Constituição, artigo 153, inciso 3, que trata de, justamente, ele é tributado da forma federal que está zero e é tributado com lei complementar dos estados. Aí nós temos aí uma medida do ministro Mendonça que faz com que os estados possam aí ter uma igualdade sobre ICMS, pelo menos tratando desse assunto. Mas aí a gente vê uma palavra 4 da nossa Constituição que os estados deveriam tratar esse assunto de forma igual. Mas aí vem os alardes, as confusões, as maneiras, os meios que foram empregados anteriormente, como foram contratados, empregados, o enchimento da máquina, o inchaço da máquina, o encheram essa máquina. Isso é na esfera municipal, na estadual, na federal. Nós temos funcionários até demais, funcionários fantásticos, pessoas que ganham em torno de 60, 70, 80 mil, nunca contribuiu. Nós temos pessoas aposentadas ganhando 100 mil reais, nunca contribuíram, nunca deram um prego na barra de sabão. Na esfera, como podemos dizer, na esfera constitucional, aquele círculo em que você nasce, trabalha, contribui e se aposenta. Não houve isso. Então, nós estamos vendo constantemente esses assuntos explodirem, né, na nossa mídia. E o foco da questão hoje, por exemplo, no Brasil, é tratando dos combustíveis. A Petrobras hoje é uma empresa que recebe investimentos exteriores, recebe investimentos de iniciativa privada. E com as agências que foram criadas pelo Fernando Henrique Cardoso, essas agências tomaram todo o direito de fazer suas negociações. A Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, ela faz negociações sem que o presidente da República, sem que o ministro das Minas e Energia saiba, elas fazem e pronto, elas têm poder muito mais que os ministros de Estado. O presidente da República só indica. Todas, a Agência Nacional de Saúde, tem aí a Anvisa, a Agência Nacional Terrestre, a Agência Nacional do Petróleo, essas agências têm vida própria, para você entender um pouco, ela tem vida, só indica. O presidente só indica. Passou, meu filho, daquela porta, acabou o poder do presidente da República, acabou o poder do ministro das Minas e Energia, acabou o poder do ministro da Saúde, acabou o poder do ministro da Infraestrutura, acabou. Ele não tem mais força sobre aquele diretor. E ali eles fazem o que bem querem, mesmo porque o tratado ali é milhões e milhões e milhões de dólares. Tratar de assunto de remédio é dólares. Você vê que o mundo teve aí essa pandemia e bilhões e bilhões de dólares ganhou, alguém foi para os bolsos de alguém. Mas a vez agora é a Petrobras. A Petrobras foi realmente aparelhada e assaltada, foi usado como um aparelho, como base, para que viesse ou pudesse essa ser a fonte de investimento para esses governos que passaram. As offshores nunca receberam tanto dinheiro. E esse dinheiro retorna como doações. Você acredita nisso? Como doações. E entra pelo meio legal. E ninguém vai se preocupar em saber quem foi ou quem não doou, né? Empresas aparecem e quando ocorre algum problema, em cash, dinheiro em cash na hora, vindo de fora, a polícia sabe, mas não tem como apurar que sempre quando chega na ponta do novelo, o criminoso não tem um centavo na conta, né? Não tem gasolina na bomba. Então, é uma coisa muito interessante. Mas a simetria do crime vai bater no ponto. Graças que nós temos pessoas muito inteligentes para que possa alcançar esses criminosos que se instalou no Brasil e trata o Brasil como se fosse propriedade particular. Esqueceram de todos nós brasileiros, esqueceram de uma Constituição, esqueceram do parágrafo único, esqueceram de tudo. E aí estamos vivendo à mercê de cada gente sem vergonha que, me desculpe, mas
é preciso, de vez em quando, a gente refutar as ideias mentirosas dessas pessoas que aí se encontram. Uma das quais o petróleo hoje, por exemplo, é extraído de empresas estrangeiras e paga-se uma porcentagem para a Petrobras. Essa porcentagem é mundial, 25% sobre SA, e não foge disso. Só que esses estrangeiros são minoritários em investir e querem seu dinheiro. É lógico, todo mundo vai querer o dinheiro, gastou, investiu, tem que receber. Só que, nesse período de tempo, as pessoas afastaram o maior escândalo possível do nome Petrobras, porque é referência no mundo em perfurações, tecnologias. Não é possível que possa envolver essa empresa em escândalo, porque é muito, traz desconfiança, traz um desequilíbrio na balança, traz uma série de complicações. Mas o que aconteceu com essa empresa é escandaloso. Por exemplo, nós temos as refinarias que foram construídas, entre aspas, começaram, mas não terminaram, que hoje já chega a mais de 18 bilhões de dólares. A mais cara do mundo chegou a 4,5 bilhões de dólares. Nós já estamos com 18 e são 3 no Brasil. E ninguém sabe de quem começou, como esse dinheiro sumiu. É muita grana, é muito dinheiro. Deixa eu ver aqui. Quando falamos sobre refinarias, principalmente sobre desvios de verba, essas pessoas têm um rabo preso. E essas pessoas parece que sofrem de esquizofrenia, que elas não lembram o que elas fizeram ontem, não lembram não. É preciso que as pessoas estejam sempre recordando, falando, para poder trazer em memória, né? Elas não lembram que comeram feijão, lembram que comeram caviar. Então a refinaria Abreu Lima não está pronta após mais de 8 anos de obras. A unidade 2 da refinaria tem sido sinais de abandono, como acúmulo de materiais. Segundo a Petrobras, o valor total da obra deve chegar em torno de 63 bilhões de reais. 65,5 bilhões de reais, desculpa. Mais de 8 anos após o início das obras, a refinaria Abreu Lima, em Suape, no litoral sul de Pernambuco, ainda não foi concluída. Das 2 unidades de refino, cada uma das capacidades processa em torno de 115 mil barris de petróleo por dia. Apenas uma ficou pronta, com isso, a produção diária atual é de cerca de 100 mil barris, ainda distante da promessa refinada de 230 mil barris por dia. De acordo com a Petrobras, a obra já custou 17,8 bilhões aos cofres públicos e, para ser concluída esta obra, está previsto o gasto de mais 1 bilhão de reais. Levando o valor total da obra em 18,9 bilhões, o que a estatal, a unidade 2 da refinaria Abreu Lima, está 79% concluída, mas deve ficar pronta apenas em 2 anos. Isso já. Construída junto à Petroquímica e o Estado do Atlântico Sul, a refinaria surgiu com a promessa de mudar o perfil econômico da região, colocando Pernambuco e o Porto de Suape no centro das atenções dos investidores. Mas a obra parece não ter fim. No pátio da segunda unidade da refinaria, há sinais de abandonos. Se vocês verem a foto, nossa, parece ferro velho. Parece aquela que foi comprada por $1 bilhão lá nos Estados Unidos no governo da estocadora de vento. Possível encontrar materiais de construção espalhados pelo terreno, ainda existem tubos metálicos, estruturas de andaimes e materiais de construção a céu aberto, como bobinas de cabos elétricos. Você imagina os valores, né? Blocos administrativos foram erguidos, mas estão sem acabamento. Histórico da obra. Em 2005, será que em 2005 o presidente da República era o Jair Messias Bolsonaro? Será que era esse presidente da República? O presidente de 2005?
Eu acho que não. Em 2005 foi anunciado, foi o mesmo ano do escândalo do Valério Duto, mensalão lá, né? Em 2005 foi anunciado que a refinaria Abreu Lima sairia por 2,4 bilhões de dólares. E seria construída pela Petrobras e pela estatal de petróleo da Venezuela. Logo viu, né? Logo se viu. A PDVSA. Em dezembro daquele ano, o então presidente Lula e Hugo Chávez lançaram a pedra fundamental do empreendimento. 2 anos depois, mesmo sem chegado a nenhum, mesmo 2 anos depois, mesmo sem ter chegado nenhum dinheiro da Venezuela, pelo contrário. Mas você sabe, vou explicar para você. O dinheiro foi desviado do banco do BNDES, foi para a Venezuela, e o próprio Chaves tinha que investir, assim como os tanques que foram vendidos para Angola, que foi vendido sem que o exército lá tivesse dinheiro, mas foi só para lavar 13, 14% de dinheiro que foi vendido. É a mesma coisa, só para entrar, né? Através de contratos fantasiosos. E não tinha chegado a nenhum valor, e a dizer assim, chegando nenhum dinheiro da Venezuela. Hugo Chávez reclamou do atraso do cronograma, como se ele tivesse... mas é muita cachorrada. Em setembro de 2007, Lula veio acompanhar a terraplanagem. Naquela época, a previsão era inaugurar em agosto de 2010. E em 2009, a Petrobras disse que havia um erro nos cálculos do valor da refinaria e que o custo real seria de 13 bilhões e 400 milhões de dólares. Ou seja, 5 vezes mais alto no mesmo ano. Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, visitou o canteiro de obra. Uma nova data foi anunciada, assim como o trem de Belo Horizonte, aqui. A mesma coisa. Primeiro semestre de 2011. Até hoje, são 2020, nós estamos em 2022 e essas refinarias não saíram do contrato, nem do chão, vamos dizer assim. Porém, em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou a paralisação do serviço porque havia indícios de sobrepreço. A Petrobras informou que os gastos não eram abusivos. Em 2003, a Venezuela desistiu da parceria, ou quebrou a Petrobras, a Venezuela, desistiu da parceria. E o Brasil teve que arcar com os custos no final daquele ano. O presidente Dilma Rousseff veio a Pernambuco e garantiu a conclusão do trabalho de 2014. E aí, 2022, as unidades ainda não estão acabadas, e eu não vou ler isso porque isso aqui é uma imundície desses partidos de esquerda que nós estamos assistindo, um ex-presidiário viajando, fazendo aí seus comícios com um índice enganoso dessas empresas, e nós estamos assistindo a Petrobras afundando nessas condições. 3 refinarias, tem 2 no Maranhão, que custou absurdo, somando já estão passando dos 18 bilhões, e nós estamos assistindo isso como coisas normais. Ninguém diz nada, ninguém apura nada, isso foi engano, isso foi uma mentira. Até que ponto nós vamos aguentar isso? Até que ponto nós vamos suportar essa canalice, essa enganação que se instalou no Brasil de ponta a ponta? E ainda temos que aguentar uma investida criminosa. Isso já é crime só em sujeito falar que é presidente da República, querer ser presidente da República. Isso enoja qualquer pessoa, enoja qualquer brasileiro. Temos que mudar isso, gente. Para mudar isso, temos que colocar as coisas no seu devido lugar, colocar nos seus devidos lugares, botar nos seus devidos lugares, botar nos seus devidos... Vamos repetir várias vezes para ver se funciona. E as nossas autoridades tomem vergonha na cara e tomem uma providência em relação a isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha mundial, né? Nem nacional. Olha, isso não acontece nem nas republiquetas de banana pior da África. Isso não acontece.
Isso acontece no Brasil, a gente, 210 milhões de pessoas rindo, e outros bestas quadradas sem conhecimento nenhum, simplesmente vamos votar. Nem votar, né? Olha, é lamentável. Vamos mudar o Brasil. Para ter um novo Brasil é preciso que nós venhamos mudar e venhamos colocar sempre em prática essas coisas horrorosas que aconteceu no Brasil. Gente, não dá mais para a gente suportar isso. E para mudar isso, nunca foi tão fácil escolher um presidente da República. Eu não estou nem fazendo propaganda, nem preciso fazer propaganda, mas nunca foi tão fácil. Vocês querem quem? Um que é assaltou ou um que está tentando proteger a tua família? Escolha, é simples. Simples. Você sabe o que é 18 bilhões de dólares? Tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? A R$5? Multiplica aí. Você vai encontrar o valor que é nos dado como presente, engolido, sem água. Vamos voltar, vamos mudar esse Brasil, vamos voltar a crescer, vamos voltar a ser um país de verdade. Simples. Para isso nós temos que mudar aquele Congresso Nacional. Temos que mudar nossos políticos e para um novo Brasil é preciso que venhamos ter consciência para que todos nós venhamos ter um futuro. Porque desse jeito aí, se voltar, desse jeito aí, vamos ter muito mais prejuízos que 18 bilhões. Vamos ter 500. Já tivemos aí 1 trilhão de prejuízos, BNDES, Caixa Econômica e outros fundos. Imaginem isso aí. Isso aí é café pequeno para essas pessoas. E esse dinheiro tem que voltar de algum canto para poder fazer a politicagem dele. Um abraço a todos e até mais.